Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, você já tem um encontro marcado aqui com o Reflexão em Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e que você também compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas com essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, que pela graça de Deus e pela bondade e para a glória do Senhor tem alcançado semana após semana, dia após dia, cada vez mais pessoas e tem abençoado cada vez mais vidas. Então, eu preciso que você me ajude compartilhando o link aí nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Bom, estamos aqui começando mais uma semana e vamos refletir hoje no capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus capítulo 13, nós vamos ler dos versículos de 1 a 9 e depois dos versículos 18 a 23, é a parábola do semeador. Observe o que aqui diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, vindo a não ser profunda a terra. Visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora observe a partir do versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Observe que Jesus conta uma parábola, e parábola era uma ilustração para facilitar a compreensão daqueles a quem Jesus queria revelar, os seus ensinos. Ele usava parábolas, mas a parábola também tinha o objetivo de dificultar a compreensão para aqueles que não deveriam compreender a palavra. Inclusive é isso que a gente vai encontrar nos versículos 10 a 15, não é?
E aí nos versículos 16 e 17, Jesus faz uma colocação interessante. Ele diz assim, olha, bem-aventurados são, porém, os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouvindo. Então, nós vemos que Jesus conta aqui a parábola do semeador. E a minha pergunta para você nessa manhã é: que tipo de solo tem sido o seu coração em relação à palavra de Deus? O solo ao qual Jesus se refere aqui é o coração. A semente que foi lançada é a palavra de Deus. Mas observe que Jesus diz que há 4 tipos de solos. A semente é a mesma. A semente é a mesma. A semente é a palavra de Deus. Mas há 4 tipos de solos, há 4 tipos de reações à palavra de Deus. Veja, primeiro ele fala da semente que foi lançada e caiu à beira do caminho. E ele então explica que esses cuja semente caiu à beira do caminho são os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Por isso vem o maligno e arrebata o que foi semeado do coração. É muito importante entender o seguinte: a palavra, a Bíblia Sagrada é o tipo de livro que não é para ser compreendido meramente cognitivamente ou intelectualmente. A Bíblia é o tipo de livro que a gente entende através da iluminação do Espírito Santo. É o Espírito quem nos ilumina e nos faz compreender a palavra de Deus. Jesus diz que nós conheceríamos a verdade nos libertaria. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra de Deus encarnada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a mensagem de Cristo. Mas veja, Jesus deixa claro que não é apenas sobre ouvir, mas é sobre compreender a palavra. E aí onde é que está a questão? Porque tem pessoas que leem, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que estudam, mas não compreendem a palavra. E alguns chegam ainda a, além de não compreender, criar heresias, criar doutrinas contrárias àquilo que a própria palavra diz. Pega um texto fora de contexto, e eu ouvi uma expressão interessante, né? Uma pessoa pensa ali um texto fora de contexto e cria uma doutrina, um ensino completamente contrário àquilo que o texto está dizendo. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de citar esse exemplo quando eu falo sobre esse assunto, que é o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu já vi muitas pessoas utilizando esse texto para dizer que nós podemos fazer qualquer coisa que quisermos em nome de Jesus. Mas não é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo diz que sabia ter fartura, mas também sabia passar necessidade. Sabia ser honrado, mas também ser rejeitado. E ele diz que em toda e qualquer circunstância ele havia sido experimentado. E aí ele chega no versículo 13 e diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por qualquer fase, por qualquer experiência, por qualquer situação e permanecer firme, porque é Cristo quem me fortalece. A força não está em mim, a capacidade não está em mim, é fruto da ação de Cristo e da presença de Cristo que me fortalece. Então é um exemplo de um texto que muitas vezes, tirado de contexto, é ensinado de uma forma completamente distorcida daquilo que o apóstolo Paulo quis dizer. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós recebemos a palavra, nós precisamos compreender. Ela não pode ficar à beira do nosso coração. Ela não pode ficar do lado de fora. Inclusive, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, Jesus, inclusive, em Mateus capítulo 7, ele vai dizer que aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E vêm as tempestades, vêm as lutas, mas a casa não cai. Mas aquele que ouve e não a pratica é comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vêm as tempestades, vêm as lutas e a casa cai. Então, como é que nós vamos colocar em prática uma coisa
que nós não sabemos o que é? Como é que nós vamos colocar a palavra em prática? Como é que nós vamos obedecer a palavra sem compreender a palavra? É preciso compreender. Para isso, é preciso buscar a direção de Deus por meio da iluminação do Espírito Santo e ter um coração disposto a aprender. Nós estamos vivendo numa geração que tem pouca vontade de aprender sobre a palavra de Deus. Estamos vivendo uma geração que quase não lê a Bíblia. Eu já disse aqui em outras ocasiões que nós vivemos uma geração que mais tem acesso ao texto das Sagradas Escrituras, mas é também uma das gerações que menos lê a Bíblia. As pessoas simplesmente assistem mensagens nas redes sociais, leem textos bíblicos soltos nas redes sociais, vão às vezes a um culto, ouvem uma pregação, mas não conferem, não leem para ver se aquilo que está sendo pregado está realmente de acordo com a palavra. Então, nós precisamos ler, ouvir, estudar, meditar e compreender as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. A palavra precisa entrar no nosso coração, ela não pode ficar à beira do coração, ela não pode ficar do lado de fora. Então, a semente que foi lançada à beira do caminho é a semente, quando a palavra é pregada, quando a pessoa ouve a palavra, mas ela não compreende. E porque ela não compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Aí ele diz assim, no versículos 20 e 21, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Agora aqui ele fala do solo rochoso. Nesse aqui não vai haver profundidade. A semente até entrou na terra, até entrou no coração, mas de forma superficial. Não houve profundidade, não houve comprometimento. E quando não há profundidade, quando não há comprometimento, quando vêm as lutas, as angústias, as dificuldades, as perseguições por causa da palavra, logo a pessoa se escandaliza e desiste da caminhada cristã. Então, a palavra, ela não pode ficar superficialmente no nosso coração. Ela não pode ficar superficialmente. A beira do caminho está do lado de fora. Aqui estava no solo rochoso, ela até penetrou no coração, mas não teve raiz. E quem não tem raiz não persevera, porque é justamente a raiz que vai tirar os nutrientes do solo para que a planta possa crescer. Então, se a palavra, se a semente, ela foi colocada de forma muito superficial no nosso coração, então ela não vai ter raiz. Diante das primeiras lutas, essa pessoa vai desistir. Ok? Aí vem o terceiro tipo de solo. Ele diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A semente é lançada, porém ela cai entre espinhos. Ela vai brotar, ela vai crescer, mas ela não vai frutificar. E tem pessoas que são assim, receberam a palavra entrou no coração, porém, essa pessoa, ela não está focada em obedecer a palavra. Ela tem a palavra no coração, mas ela está ocupada com muitas coisas. Lembra de Marta e Maria, irmãs de Lázaro? Jesus vai visitá-las e Maria, ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir Jesus. Marta, no entanto, ela estava agitada, preocupada com muitas coisas. E ela não parou para ouvir. Então, a pessoa cuja semente da palavra
é lançada no coração, ela até entra no coração, mas ela está muito preocupada em ganhar dinheiro, em fazer isso, em fazer aquilo, preocupado com isso, preocupado com aquilo, uma série de coisas. Essas coisas são os espinhos. E os espinhos sufocam a planta que nasceu daquela semente. E esses espinhos impedem essa planta de frutificar. Há muitas pessoas infrutíferas no reino de Deus. Há muitas pessoas infrutíferas. E Jesus não quer que nós sejamos infrutíferos. Ao contrário, Ele quer que nós venhamos a dar frutos, e frutos que permaneçam. E aí a gente vê então, no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, esse é o que foi semeado em boa terra, que ouve a palavra e a compreende. Que tipo de solo tem sido o seu coração? Que tipo de terra tem sido o seu coração? De que forma você tem recebido a palavra? Você tem ouvido, compreendido e praticado a palavra? Ou você tem apenas ouvido, mas não tem compreendido e muito menos praticado? Só pode praticar aquele que ouve e compreende. Só vai conseguir praticar aquele que ouve e compreende. Então, se você tem dúvida, por exemplo, acerca da palavra, a primeira coisa que você vai fazer é pedir a direção de Deus. Senhor, abre a minha mente e me faz compreender a tua palavra. Eu sugiro que todas as vezes que você for ler a Bíblia, primeiro você ore pedindo a direção de Deus, para que Ele te ajude a compreender a palavra. Segundo, além de pedir a direção de Deus, busque pessoas que possam te ajudar a tirar suas dúvidas, estudar com você, se preparar com você. Entende? Então, nós precisamos ler, ouvir, meditar, estudar e compreender a palavra, para que nós possamos praticá-la. Aquele que ouve, compreende e pratica, esse frutifica e produz frutos no reino de Deus, para a glória de Deus, e frutos que permanecem. Que nessa manhã você esteja recebendo essa palavra no seu coração, guardando essa palavra no seu coração e colocando em prática. Que todos os dias você busque conhecer um pouco mais acerca das Escrituras Sagradas, acerca do Deus das Escrituras, para que você seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique guardada em nossos corações, tá certo? Vamos orar para chegarmos, já chegando ao final do nosso programa. Nós vamos orar, toda segunda-feira a gente ora, né? Colocando as nossas vidas diante de Deus, mas não é para você orar só na segunda-feira aqui no programa, não, é para você orar todos os dias, né? O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar, orem em todo o tempo. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque tivemos mais um final de semana abençoado, dirigido pelo Senhor. Obrigado por cada livramento que o Senhor tem nos dado, por cada provisão, por cada bênção que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por estarmos aqui iniciando mais uma semana, compartilhando, Deus, a Tua palavra. Obrigado por cada pessoa que nós temos alcançado dia após dia. A nossa oração, Deus, é que o Senhor esteja sendo glorificado através desse programa, através desse trabalho que tem sido feito aqui de segunda a sexta-feira. Que o Senhor se agrade e que o nome do Senhor seja exaltado. Fica conosco, Pai querido, nos abençoando, nos direcionando em tudo que nós pretendemos fazer essa semana, que tudo seja feito realmente para o louvor e para a glória do Senhor. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira. E se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta às 6h30 da manhã, mas eu queria que você compartilhasse ainda o link desse programa com mais pessoas ainda nessa manhã, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.